Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Fernando, eu sou de Santos, aqui do estado de São Paulo. É um prazer muito grande estar fazendo parte desse evento. É muito gostoso a gente conseguir ter essa troca de ideias, troca de opinião, principalmente nesses momentos de distâncias físicas, né? Que assim, pelo menos a gente tem esse acalorado de poder conversar com os colegas, com os amigos, através dessas ferramentas de internet que são fantásticas. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre implantes Cone-Morse, desde a cirurgia até a prótese, tá? Onde eu vou dar ênfase a dois itens da implantodontia, duas novas ferramentas, que é o implante Maestro e o Pilar Ideale, que são dois produtos que fazem a diferença no meu dia a dia de consultório. Aí qualquer coisa, vocês possam tentar aí entrar em contato comigo, tudo. Eu sou autor de 2 livros, eu sou autor desse atlas que vocês estão vendo na esquerda de vocês, de prótese sobre implante Cone-Morse. Esse atlas eu fiz em 2009. Ele foi lançado em maio de 2009 e teve a sua primeira edição esgotada já em setembro de 2009. Foi o primeiro livro de implantes Cone-Morse no nosso mercado nacional. Ele é um livro hoje que não é mais editado, porque a editora GEM e a editora Santos, elas não fazem mais livros de odontologia, tá? Mas é um livro, por exemplo, que a gente encontra na Amazon, ou nesse link que eu estou colocando aqui embaixo. Esse é um link que tem vários livros de odontologia que foram clonados e disponibilizados em PDF, tá? Então, para quem quiser ter esse livro da esquerda, é só fotografar esse link, vai ter não só o meu, como vários livros de odontologia de várias áreas, endodontia, periodontia, harmonização facial. E o livro da direita é um livro de 2011, feito pela editora Napoleão, também um livro esgotado, tá? É um atlas muito mais cirúrgico do que protético, tá? Também fazendo um diferencial na implantodontia. Eu tenho um orgulho muito grande de ter esses 2 livros, e estou agora terminando um 3º livro, tá? Para tentar fechar esse ciclo. E aqui é uma imagem que eu gosto de mostrar, onde eu estou ao lado do professor Netwin, que é esse que está no meio da imagem, tá? E do professor Paul Weigel, que são 2 ícones da implantodontia mundial. O professor Netwin é quem desenvolveu os implantes Cone-Morse que a gente utiliza hoje no mercado mundial, e o professor Weigel é o professor que mais entende de biomecânica dos implantes Cone-Morse no mundo, tá? E do nosso lado direito tem o professor Bernard, que é quem desenvolveu a técnica de enxertos do Bone Ring, que é uma técnica onde a gente consegue fazer reabilitações em unitários, levando um anel de osso, já com o implante em posição, fazendo a reconstrução das áreas danificadas. Para mim é um orgulho muito grande, né, eles estarem com o meu livro, né, e terem participado desse momento muito especial da minha vida. Mas vamos ao que interessa. O que faz a implantodontia? Primeiro, deixa eu só marcar meu time aqui, né? O que faz a implantodontia ser tão especial? Para mim, o que faz a implantodontia ser tão especial é o resultado que eu tenho em cima dos nossos pacientes, tá? O resultado que eu tenho não é eu propriamente, é eu odontologia, né? Preciso ver com calma, né? Então, sabe, tem que ter alguma coisa a ver com... Tem o maestro, né? O maestro falou. Vamos chegar lá. Tá, mas me conta uma coisa, você vai passar para mim para eu poder acompanhar aqui? É, porque... Oi? Eu já estou dentro, você está me vendo ou não? Você vai dar o play na... Não, você tá vendo minha aula? Tá? Bom. Agora para mim era importante o link chegar logo para eu poder acompanhar, para não me perder aqui também, tá?
Bom, por favor, tá? Então, pessoal, vamos voltar aí, né? Tivemos um pequeno probleminha técnico, né? Tem essas coisas, né? Que assim, a modernidade tem o lado positivo, mas também tem esses bugs, né? Que acabam atrapalhando um pouquinho a gente. Então, como eu estava falando no raciocínio, a gente pega esses casos complexos, que tem uma aparência de complexidade, né? Como eu mostrei, essa paciente com esse canino e esse implante inferior que está perdido, ela chegou desse jeito no consultório. E quando a gente olha para isso, a gente pensa assim: caramba, o que eu vou fazer aqui agora? Como será a resposta final desse trabalho? Então, a implantodontia ela se torna muito especial porque o nosso paciente ele é extremamente positivo em cima das práticas que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, essa imagem da direita, que continua com a ausência do implante inferior, do dente inferior, né? A gente vê que resultado fantástico que foi esse canino. Olha que resposta de tecido mole, a qualidade final do trabalho, as papilas presentes entre o canino lateral, o canino e o pré. Ó. Então, essa qualidade, esse resultado, ó, é porque o nosso paciente ele é extremamente positivo nas intervenções que a gente pratica. O hospedeiro ele ajuda bastante. Para vocês terem uma ideia, a gente pode estar imaginando assim: poxa, ele fez um enxerto gengival, conjuntivo, um livre. Não, eu não fiz nada nesse paciente. Eu só removi aquele canino, fiz um implante na melhor posição tridimensional e o próprio organismo teve a recuperação tecidual. Por quê? Porque esse canino, ele está vestibularizado. Ao estar vestibularizado, a primeira coisa que eu imagino é uma movimentação como se fosse ortodôntica. Eu tive a vestibularização do canino, por trás dele formou o quê? Formou o osso. E quem está segurando esse canino? Quem está segurando esse canino é o tecido epitelial, que já está por trás dele, que é essa gengiva linda que eu estou vendo. Então, o nosso paciente, ele facilita muito os resultados. E a gente vendo isso, a gente começa a entender porque a gente consegue estar cada vez mais próximo da naturalidade de um dente. Aqui, por exemplo, quando eu olho para essa menina, uma menina jovem, eu vejo essa linha de sorriso alto. Imagine vocês se eu tivesse errado, opa, desculpa, se eu tivesse errado esse implante. Esse é o dente implantado da menina. Aqui, quando a gente olha para esse caso, esse é o dente do implante. Olha que gengiva linda, fantástica, que tecido ao redor do elemento dental, espetacular. Aqui o implante é o elemento 11, onde o paciente já tinha perda de papila entre o canino, entre o 12 e o 11, entre o lateral e o central, tá? Porque a papila, ela é muito dependente dos elementos naturais, dos dentes do paciente, tá? Então, uma vez que eu perca o osso que segura a papila, dificilmente eu reconstruo ela. Olha que caso lindo, que coisa natural. A gente olha para cá e não faz ideia quem é o implante. E para mim, os maiores desafios da implantodontia, que são os incisivos inferiores, dentes que têm sua emergência muito estreita, perto de 2,9 milímetros de diâmetro na sua emergência cervical, e a gente consegue, através da implantodontia moderna, do uso dos implantes Cone-Morse, ter um dente com características naturais de um dente. Então, isso é implantodontia. Tá? Isso é fantástico. Só que para a gente chegar nisso, a gente precisa ter as ferramentas. E as ferramentas são os materiais, os biomateriais, os implantes, os componentes protéticos, a parte dos materiais das próteses, as execuções hoje digitais, CAD/CAM. Então, a evolução ela está toda presente. E fora isso, a capacitação técnica, né, de nós profissionais.
A gente sempre correndo atrás de um bom resultado. Mas lembrando que o nosso paciente é o melhor aliado, porque biologicamente ele é favorável a tudo isso que a gente faz. Por exemplo, manter papilas entre implantes. Tá? Manter papilas entre implantes foi um grande desafio. Era muito difícil a gente conseguir ter implante, papila, implante. Implante, papila, dente. Tá? Porque as conexões protéticas que eram utilizadas e que são utilizadas ainda, mas que eram utilizadas no princípio, elas necessitavam de condições que dificultavam a manutenção da papila. E as próprias consequências, por exemplo, de umas conexões hexagonais, que tem a famosa salserização, elas dificultam a manutenção da papila. Mas quando eu trabalho com implantes Cone-Morse, manter papila entre implantes, desde que eu faça um protocolo de trabalho correto, é extremamente simples. Tá? Esse paciente, quando ele chegou no consultório, sabe que assim, ele chegou com o elemento 11 e 21 perdido, eu não cheguei a extrair os 2 dentes da mesma sessão. Não, eu extraí um dente, trabalhei um dente. Quando eu tinha esse implante ósseo integrado, foi que eu fui fazer o outro. Para quê? Para poder manter a papila. E eu tenho lá uma imagem inicial em 2012 e uma imagem final em 2013, onde mostra a manutenção toda papilar. E quando eu faço os follow-ups, eu vejo que em 2014 eu não perdi papila, em 2015 eu não perdi papila. Eu vejo que a estrutura óssea que segura essa papila entre os centrais, ela continua presente. E quando eu vou para 2017, eu continuo tendo a mesma imagem desse septo ósseo entre os implantes. Então, isso tudo vem de um conjunto de tanto de técnicas, tá? Como um conjunto da resposta biológica do nosso paciente. Mas dentro disso tudo, a gente chega numa evolução e numa mudança muito grande de paradigmas nos nossos planejamentos cirúrgicos protéticos. Tá? A Implacil, que é a empresa que eu trabalho com os implantes, ela desenvolveu, no começo de 2019, ela colocou no mercado nacional, um pilar chamado Ideale, um componente protético chamado Ideale. Esse componente protético é um componente protético que tem uma forma anatômica semelhante a vários componentes de outras empresas, mas com um grande diferencial. Ele é um componente que a gente chama de híbrido. É um componente que tanto aceita uma prótese cimentada como uma prótese parafusada sobre ele. O mesmo pilar protético, ele me fornece essas duas possibilidades. E com um diferencial de mercado mundial, que é poder fazer isso num pilar angulado. É o único sistema que a gente tem de pilares protéticos. Desculpa, só estou tentando entrar aqui também no YouTube para acompanhar, já estou acompanhando. É o único sistema de pilares protéticos que eu tenho que permite fazer uma prótese parafusada unitária num pilar angulado. Eu não tenho isso no mercado mundial. Eu tenho pilares angulados para fazer próteses múltiplas, mas para fazer unitário, isso é uma exclusividade de uma empresa nacional, é uma exclusividade da empresa Implacil. Tá? E isso foi muito legal, porque eu, quando li esse trabalho do Kahn e do Levine, né, ícones da odontologia mundial, e esse trabalho, o Kahn, ele comenta sobre as 10 chaves do sucesso para a gente poder ter um bom resultado estético nas áreas de pré-maxila, nos implantes imediatos. E dentro dessas chaves, a 10ª chave, o Kahn comenta que todas as próteses deveriam ser parafusadas, que a gente não deveria ter cimento nas nossas próteses, que o cimento ele causa uma irritabilidade nos tecidos, o cimento pode levar à perda óssea ao redor dos implantes. Então, para Kahn, o sucesso é fazer próteses unitárias parafusadas.
No entanto, o próprio Kahn, ele tem um trabalho em 2011, onde ele faz uma classificação óssea que mostra que para a gente fazer próteses parafusadas em unitários, eu preciso fazer um approach palatino, porque para o Kahn, no portfólio dele de componentes protéticos, a única forma de fazer uma prótese parafusada é usando um pilar reto. Ele não tem a disponibilidade de um pilar angulado, como essa linha Ideale, que é uma linha nova no mercado nacional e mundial. Então, nesse trabalho de 2011, o Kahn, ele fala que nós temos algumas classificações dentoalveolares na região de pré-maxila, que ele chama de classe 1, classe 2, 3 e 4, como vocês estão vendo nesse quadro da esquerda embaixo. E o Kahn fala que somente a classe 1 permite um posicionamento palatino do implante para receber uma prótese parafusada. Então, vocês imaginem que eu tenho 4 classificações dentoalveolar e somente uma permite que eu faça uma prótese parafusada. E o Kahn fala que o melhor é prótese parafusada. Então, veja os limites que eu tenho dentro da implantodontia para poder ter um bom resultado, uma boa resposta, tá, do meu trabalho e uma perpetuação dos tecidos. Para nossa sorte, 81,1% dos pacientes são classe 1, dentro dessa classificação do Kahn. Mas o que acontece? De repente, a gente consegue mudar isso através dessa linha nova, que é essa linha Ideale, que é aquela onde a gente fala, né, um sonho que virou realidade. Por quê? Porque eu consigo agora fazer trabalhos parafusados independente da classificação de Kahn. E essa linha nova, ela veio com uma coisa muito interessante, que é um processo chamado de anodização. A anodização é uma reação que a gente provoca no titânio, que faz com que a superfície fique muito mais lisa. E como vocês estão vendo nessa imagem, nesse texto, fala assim, novas tendências, Mulco Integration. E embaixo tem o nome tanto do implante como do componente protético. Esse Excel, esse T-Ultra, foi o lançamento que a Nobel Biocare fez em agosto de 2019. Eles lançaram um implante que tem anodização e lançaram um pilar que tem anodização, porque eles descobriram que deixar esse tecido mais liso, esse titânio mais liso, faz com que haja aderência de fibras do tecido mole muito próxima das aderências que a gente tem nos dentes. Até então, o titânio, a gente sabe que as fibras que formam ao redor do titânio são fibras circulares. Uma vez que a gente faz a anodização, eles descobriram que essas fibras também se formam de forma perpendicular e oblíquas. Isso faz com que haja um selamento dessa região. Por isso que a Nobel fez no começo do implante, porque os implantes da Nobel sofrem salserização. Então, com essas fibras oblíquas, eles conseguem ter o melhor vedamento dessa região e uma melhor saúde desses tecidos periimplantares. E, por incrível que pareça, a nossa empresa nacional, a nossa tecnologia nacional, já tinha anodizado os pilares no começo de 2019. Então, os pilares dessa linha Ideale, além de ter a singularidade de ser um pilar híbrido, que permite uma prótese parafusada, inclusive em pilares angulados, ele também é um pilar anodizado, que permite um melhor selamento gengival. Melhor selamento gengival que é comprovado cientificamente em artigos extremamente recentes, em revistas relevantes. Vocês estão vendo um artigo de 2019, tá? Como esse, tem uma série enorme de artigos, mas eu separei só para mostrar rapidamente, que o nosso tempo é curto, mas trabalhos de autores renomados, trabalhos, por exemplo, esse de 30 de janeiro de 2020, que fala da interação dos fibroblastos em relação aos abátmas, e esse trabalho muito bacana, que foi de março de 2020, esse trabalho, ele mostra
né, o texto embaixo, onde eu frisei em vermelho, ele mostra assim: esse estudo fornece uma prova de conceito para o uso de pilares anodizados para melhorar a vedação dos tecidos moles ao redor da superfície dos pilares dentários, reduzindo falhas e perimplantites dos implantes e mantendo sucesso a longo prazo. Nós estamos falando de uma Elsevier, uma revista de qualis altíssimo, tá? Onde essa revista ela mostra a eficácia da anodização das peças em relação aos fibroblastos. E como eu comentei, a gente tem a chance de ter pilares tanto reto como pilares angulados em ângulos de 17 e 30 graus. E a outra particularidade é que esses pilares angulados, eles tanto podem ser rotacionais, como eles podem ter uma indexação, dependendo do que o cliente, do que a pessoa, do que o profissional gosta de trabalhar. Eu, pessoalmente, eu só utilizo os pilares da esquerda, só os rotacionais. Eu não costumo utilizar pilares indexados. E aí vamos aos casos clínicos para mostrar para vocês o que isso fez de diferença. Esse é um caso onde a paciente foi planejado para ela coroas unitárias e próteses parafusadas. Antes de existir a linha Ideale, para eu resolver esse caso clínico, obrigatoriamente eu tenho que utilizar pilares angulados, como vocês estão vendo nessa imagem do modelo de gesso. Só que até então, todos os meus pilares angulados só permitiam prótese cimentada. E agora eu posso fazer o uso das próteses parafusadas. Então, a paciente chegou para o protesista nessa condição, utilizando esses cicatrizadores. O protesista, que foi o Dr. Mário Bortoli, removeu os cicatrizadores, moldou os implantes, selecionou os pilares que ele queria e mandou para o laboratório de prótese. O laboratório de prótese fez um provisório parafusado, unido, tá? Desnecessariamente, porque esses pilares são feitos justamente para ter as próteses individualizadas, tá? Não precisava ser unido esse provisório, mas uma vez feito o provisório unido, os pilares foram instalados em boca e o provisório foi instalado de forma parafusada. A vantagem que eu tenho, ela é extremamente notória, porque na hora que eu parafuso, eu não tenho ação de cimento, eu não tenho irritabilidade de tecido, eu não tenho a preocupação de remover esses cimentos que estão muito abaixo da linha da margem gengival, tá? Então eu consigo parafusar com rapidez. Então o processo de execução do trabalho é rápido e através disso eu consigo formar um perfil de emergência de uma sessão para outra. E quando eu removo essa prótese parafusada, eu tenho essa qualidade gengival fantástica, em cima de 3 pilares angulados e um pilar reto. Antes de 2019, eu com certeza, quando removesse esse provisório, eu ia ter que remover todo o cimento ao redor desses pilares. E com certeza eu ia ter esse tecido perimplantar, principalmente esse tecido gengival, com bastante irritabilidade, provavelmente com uma mucosite e com bastante sangramento. Aí foram feitas as transferências. Na época, os transferentes eram em cor cinza, que estavam em testes. Foi feita a transferência desses pilares e desse perfil de emergência. E aí, o técnico, eu quando vi esse caso na execução, eu pedi para o doutor Mário solicitar para o técnico dele fazer tanto copens cimentados como copens parafusados. Porque eu queria mostrar, como estou mostrando hoje, que esse pilar, ele me dá a oportunidade de fazer a prótese do jeito que eu, protesista, quiser. Então, se eu quisesse fazer cimentado, os copens estão aí. E se eu quisesse fazer parafusado, a mesma coisa. Então, a gente vê o quanto o pilar é híbrido e o quanto ele dá liberdade de opção para o protesista, onde ele escolhe o que é melhor para o paciente dele.
E com uma vantagem muito grande. O perfil de emergência, ele é um perfil de emergência anatômico, próximo ao perfil de um dente natural. Diferente das próteses que o CAM faz. O CAM, como tem que fazer o approach palatino, as próteses dele invadem a região palatina, formando aquele calombo desconfortável, onde a maioria dos pacientes põe a língua e perguntam: doutor, mas é assim mesmo? Ah, é, amanhã você já não percebe mais isso. Percebe. Vai notar? Lógico que vai notar. Agora, quando eu tenho um pilar que permite que eu faça uma prótese cimentada ou parafusada sem alterar a posição melhor anatômica da relação dento-alveolar, nossa, isso faz uma diferença gigante. A cerâmica foi aplicada e a prótese foi instalada. Observem a cervical dos caninos, a emergência gengival, e observe a cervical dos implantes. Não tem invasão de palato, não tem invasão de rugosidades. Tá? O paciente, quando passar a língua, ele tem uma continuidade dos seus dentes e dos implantes. Isso não tem preço. Tá? É uma coisa fantástica. Olha esse caso, por exemplo. Eu pego um incisivo central com esse defeito ósseo devido a essa lesão. Tá? Eu tenho uma condição extremamente complicada para poder dar uma resposta, porque na hora que eu for planejar esse caso para uma prótese parafusada e eu pensar num approach mais palatino, como é que eu vou fazer esse implante nessa posição? Como é que eu vou ancorar esse implante nessa posição? Para eu poder ter esse parafuso saindo por palatino, essa é a posição do implante. Agora, se eu tenho a chance de colocar meu implante na melhor posição, dentro alveolar, e eu tenho a possibilidade de usar um pilar angulado que coloque o meu parafuso para a região do palato, sem mudar o perfil anatômico do dente, nossa, isso é sensacional. Esse caso foi feito incisões relaxantes. Pelo tamanho do defeito, eu preciso expor o defeito. Foi removido o elemento dental, removido todo o tecido de granulação, foi feita a limpeza desse alvéolo, foi utilizado um implante do Econe, da Implacil. Esse implante é um implante straight de 3,5, que é uma recomendação do bom resultado estético, é utilizar implantes estreitos para eu poder preencher gaps com biomaterial, para dar o suporte dessa estrutura óssea com previsibilidade ao longo dos anos. Foi utilizado aqui um biomaterial de origem bovina, um BIOS, e eu utilizei uma membrana de PTFE denso, uma membrana citoplaste, que é uma membrana que fica exteriorizada. Então, eu não tenho que me preocupar muito em fechar esse retalho. Eu posso deixar isso mais aliviado para valorizar mais os tecidos, porque essa membrana densa, ela é impermeável. Então, ela protege o biomaterial de qualquer contaminação, de qualquer deteriorização, tá? E essa membrana, ela tem uma aderência dos fibroblastos, o tecido mole fica aderido a ela, e eu deixo essa membrana, quando eu associo ao biomaterial, eu deixo essa membrana por 35, 45 dias. Depois eu removo essa membrana. E aqui vem todo o processo, né? Aqui em março, a sutura, né? Logo pós-cirúrgico. Depois, em abril, um mês, praticamente 21 dias depois, essa membrana, tá? A remoção dessa membrana, a gente olha para os tecidos e pensa assim, ih, caramba, essa membrana aparecendo, esse tecido dessa forma, acho que deu ruim o resultado. Mas não, esse tecido ele vai agora se recuperando. E quando a gente chega em julho, a gente vê o resultado e o ganho desse tecido mole. E aí eu vou para o meu procedimento de exposição do implante, depois de 3 meses. Eu uso uma técnica de reabertura através de fresa circular, de broca cilíndrica, tá? Então, eu utilizo uma broca cilíndrica, eu faço uma marcação com hidróxido de cálcio para mostrar onde está meu implante e o meu cover,
Vou com a broca cilíndrica, faço uma pequena abertura, removo o cover e coloco o cicatrizador. Eu optei em trocar esse cicatrizador por um cicatrizador menor, de 1 milímetro a menos, para justamente promover um aumento ainda desse tecido mole. E depois eu fui moldar. E quando a gente vai moldar, a gente pensa assim, nossa, esse implante está vestibularizado. Não, esse implante não está vestibularizado. Esse implante foi colocado na melhor posição dentoalveolar, onde hoje eu tenho um componente protético que permite a melhor posição da coroa dentro do arco dentário. Então, eu faço essa moldagem e levo isso para o meu protético. Só que antes eu seleciono em boca qual o pilar que eu vou utilizar. E eu vejo que se eu fosse utilizar um pilar de 17 graus, eu não iria conseguir parafusar essa prótese. Eu ia ter uma prótese cimentada, tá? Mas não ia ter ela parafusada como eu gostaria. Por quê? Porque o parafuso iria sair pela incisal. Agora, se eu usar um pilar de 30 graus, eu consigo posicionar esse pilar com a sua origem do parafuso mais para palatino, sem invadir as rugosidades palatinas, como o Kahn faz quando faz um approach palatino. Vou para o laboratório, instalo o meu pilar naquele modelo, faço um provisório, e aí eu consigo ter esse provisório instalado com dimensões anatômicas de um dente natural. Preparei o lateral, que precisava ser refeita a coroa, e foi feito os copings metálicos para prótese metalocerâmica, porque essas próteses parafusadas têm que ser feitas através de fundição. Não temos como fazer CAD/CAM ainda nessas próteses anguladas, tá? Nesses pilares angulados. Ó. E aqui o resultado. Olha a imagem inicial, olha a imagem final e a recuperação do tecido. É lógico que eu adoraria fazer faceta no 22, melhorar o 21, né? Adoraria fazer isso. Mas o paciente, ele não veio para isso. Ele veio para resolver o problema daquele elemento perdido, daquele elemento 11, e, consequentemente, foi mexido no 12 pelas condições clínicas que o 12 apresentava e pela necessidade clínica. Mas olha como a gente conseguiu ganhar tecido mole. Tá? E a prótese, né? A prótese com dimensões de um dente natural. Olha o início, né? O tamanho do defeito e olha a radiografia final do caso. E olha a anatomia nessas imagens de baixo, a anatomia palatina desse elemento dental. Imaginem quantos approach palatinos a gente já fez na vida e quantas coroas a gente já invadiu o palato, já invadiu as rugosidades e quanto transtorno a gente já trouxe para os nossos pacientes. Olha esse osso por cima desse implante, que imagem linda e fantástica, né? E aqui mostra bem essa mudança de paradigma. Eu gosto de mostrar esse caso, porque é um caso que foi onde eu vi a diferença do que esses pilares fazem. Essa paciente, se eu fosse fazer um approach palatino, olha o tamanho dessa coroa protética do lado esquerdo, olha o overlap que eu ia ter, o excesso que eu ia ter pelo palato. Olhem essa seta que eu mostrei, a relação oclusal com o inferior. Imagina esse paciente como ia ficar desconfortável. Já quando eu coloco a imagem do lado direito e coloco o implante na melhor posição dentoalveolar, olha que posição oclusal ótima. Olha que dimensões de dentes totalmente próximo de um dente natural. Aí eu fui para o caso clínico, instalei o implante na melhor posição anatômica, preenchi o gap, fiz a proteção com uma membrana de PTFE, preservei esses tecidos. Aí vem o segundo tempo cirúrgico, que foi a minha abertura, que é extremamente conservadora. E aí eu fui planejar o pilar protético. Se fosse um pilar reto, eu ia ter essa prótese cimentada, mas um pilar angulado eu posso fazer parafusada.
E aí eu lembrei dos ensinamentos, de todas as aulas que eu dei. Eu estou na implantodontia há 31 anos. Tá? Quando eu comecei a dar aula durante muitos anos e até 2019, eu sempre falei para os meus alunos que se eu for fazer prótese cimentada, a posição do implante é uma. Se eu for fazer parafusada, a posição é outra. Isso, hoje, não é mais a verdade. Hoje, a minha verdade é que, independente da prótese, a posição do meu implante vai ser a melhor posição dentro alveolar. Eu não vou ter mais próteses com essas condições anatômicas que vocês estão vendo nesse enceramento da esquerda e nesse enceramento da direita. Hoje eu vou pegar aquele mesmo posicionamento da prótese cimentada e simplesmente trocar o meu pilar para ter uma prótese parafusada. Essa é a minha realidade. Eu não vou ter mais que conviver com essas aberrações da odontologia, como a gente vê esse desenho nesse trabalho do Xi. Hoje, eu posso trabalhar de uma forma mais previsível. Quando eu pego, por exemplo, esse trabalho do Gluckman, que é um trabalho modificado do Kahn, eu tenho aqui classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, que nem o Kahn. E o Gluckman, no trabalho dele, ele fala que eu consigo fazer prótese cimentada em qualquer classe, mas parafusada eu só consigo fazer na classe 1 e classe 2 se eu mudar a posição do implante, se eu fizer um approach palatino. Isso quer dizer, se eu invadir o palato do meu paciente na confecção protética. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse esquema do Kahn e coloquei os implantes como se eu fosse fazer prótese cimentada em todos eles. Porque a gente vai concordar que a melhor posição do implante aí seria a linha azul, a linha da prótese cimentada. Quando eu coloco esses implantes e pego os meus pilares retos para a prótese cimentada, eu vejo que eu consigo fazer isso em todas as classes do Gluckman. Mas e se eu quiser fazer parafusada? E não quiser mudar a posição do implante? Eu não quero fazer approach. Na hora que eu vou fazer parafusada, eu simplesmente pego o mesmo implante, a mesma posição e só troco o meu pilar. Ao trocar o meu pilar, eu consegui fazer com que todos os parafusos saiam por palatina, inclusive na classe 3, que é extremamente crítica, onde eu usei um pilar de 30 graus. Então, isso mudou a implantodontia, mudou a forma de planejar a cirurgia e a forma de confeccionar uma prótese. Olha que perfil gengival, gente. Isso é perfil gengival de dente. Sem invadir nada, sem invadir nenhuma área que não seja a área anatômica do elemento dental perdido. Aqui é uma técnica copiando o perfil de emergência para poder reproduzir para o laboratório e o laboratório poder me dar uma coroa dentro dos padrões anatômicos do provisório. E aqui a prótese final instalada. E o caso concluído. E para terminar essa linha do pilar, antes de eu entrar no implante maestro, tá? Olha que caso crítico, que dificuldade, olha a perda óssea que eu tenho nessa imagem 3D. Olha onde estão os pônticos dessa prótese fixa que a paciente usava e o remanescente ósseo. Imagina o que tem de tecido mole. E na hora que eu vou implantar, olha como eu tenho falência de osso. Se eu for buscar um approach palatino, olha essa região do 22. Como fazer um approach palatino? Olha essa imagem radiolúcida do pôntico. Tá? Então fica muito difícil eu conseguir reconstruir. Eu estou invadindo o tecido mole quando eu olho para essa imagem da esquerda. Quando eu olho para a imagem da direita e coloco o implante na melhor posição tridimensional, olha como eu tenho um posicionamento infinitamente superior e eu não estou invadindo o palato do paciente. Se eu usar um pilar reto aqui, seguindo o Kahn, eu coloquei o paciente num transtorno e num desconforto para a vida inteira. Agora, se eu colocar aqui um pilar angulado, parafusado, olha que coisa fantástica. Caiu exatamente na posição do pôntico da prótese, que é a minha guia. É a minha guia protética.
Então, quando eu vou para a parte clínica, instalo os meus pilares angulados, instalo o meu provisório, e depois eu tenho esse perfil gengival, nossa, eu tenho orgulho da implantodontia quando eu vejo isso. Eu estou reconstruindo realmente o paciente, na sua forma e origem anatômica. E não simplesmente aquela imagem vestibular, tá, que mostra uma realidade e a imagem palatina mostra outra. Olha, quando vocês olham esses copens, os caninos são dente. Quando que vocês imaginaram ter esses parafusos sem invadir o palato? Hoje eu posso fazer isso, porque uma empresa nacional teve a brilhante ideia de fazer um componente híbrido nos pilares angulados. Eu não tenho mais que conviver com isso, graças a Deus. Tá? Isso aqui não existe mais. Hoje eu consigo ter esse resultado pelo palato. Não preciso mais ter esse overlap na vestibular. O que o Wong falou em 2003, ele falou, mas não dava para reproduzir. Restaurações estéticas devem possuir um apropriado perfil de emergência e não um sobrecontorno. Como fazer um não sobrecontorno se eu tinha que usar pilares retos com approach palatino? Tá? A restauração deve ter a mesma aparência do dente adjacente. Hoje, a restauração tem a mesma aparência do dente adjacente, porque eu tenho como fazer isso. E agora eu vou entrar no implante maestro, que é uma outra novidade que a gente teve nesse 2019, né? Que é um implante que possibilita a sua ativação mais precocemente. O implante maestro, eu não preciso aguardar os 90 dias de rotina. Eu posso abrir esse implante com 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, dependendo, obviamente, de cada caso clínico. O implante maestro é um lançamento da Implacil, tá? Que veio ao encontro de uma necessidade de mercado, onde a gente tem vários implantes no mercado hoje, né, em busca de uma ativação mais rápida. O próprio Straumann, que é um dos pioneiros nisso, né, que é um implante que é ativado em 28 dias. Qual é a diferença do maestro porque a gente tem no mercado? A diferença é que o maestro eu tanto posso ativar precocemente como tardiamente, como eu também posso fazer carga imediata com ele. Coisa que é muito difícil de você fazer, por exemplo, com um implante convencional Straumann, como, por exemplo, um bone level. Porque a estabilidade primária do bone level, ela é baixa, que é o que precisa para uma ativação mais precoce. Já o maestro, quem determina a estabilidade primária é o meu protocolo cirúrgico. Se eu quiser esse implante com precocidade, eu vou pôr uma estabilidade primária mais baixa. Se eu quiser carregar esse implante imediatamente, eu vou dar uma estabilidade primária mais alta. Eu posso fazer isso com o mesmo kit cirúrgico, com as mesmas fresas, só mudando o formato técnico da execução da instalação. Esse implante, antes de ir para o mercado, como tudo que a Implacil faz, ele teve vários estudos científicos, estudos comprovados. Para vocês terem uma ideia, esse implante já nasceu com várias publicações em revistas fora do Brasil, inclusive já foi capa de revista e já foi citações em referências bibliográficas. Tá? É um implante realmente revolucionário, desde que você siga protocolos corretos, tá? Porque não só o implante da Implacil, não só o maestro, a gente vê muitas falhas em implantodontia e as pessoas acabam associando falhas a um implante que ela está utilizando, independente da marca. E muitas vezes as falhas, elas deveriam ser associadas à forma que você está utilizando. E muitas vezes a gente utiliza de forma inadequada, com fresas de outros sistemas, com protocolos fora do que seria o protocolo padrão, o protocolo determinado pelos manuais de cada
implante que você acabou adquirindo, independente, volto a falar, da empresa que você está trabalhando. As características principais desse implante são as câmeras de cicatrização, que foram incorporadas na sua macrogeometria. Na verdade, essa é a característica principal, tá? Que essas câmeras de cicatrização é que permitem essa precocidade, elas que aceleram e melhoram a ossa-integração. Essas câmeras, elas promovem uma baixa compressão do implante no tecido ósseo durante a inserção, por isso que esse implante ele consegue ser inserido e estabilizado num torque menor do que o convencional, do que os habituais, na verdade, tá? Ó, esse tipo de macrogeometria, ele dá a aparência de que a nossa osteotomia, ela está maior, por isso que o implante, ele acaba sendo inserido mais facilmente, com mais leveza, tá? Isso, consequentemente, causa menos injúrias aos tecidos, causando uma melhora na qualidade do tecido ósseo neoformado. A superfície tratada dele é a mesma superfície dos implantes do Econe da Implacil. E essa superfície da Implacil foi a superfície que atingiu um BIC de 94%, o BIC que seria a aderência óssea ao redor do titânio do implante instalado. Esse trabalho foi feito pelo Piatelli, um trabalho feito pelo um autor italiano, que é o que mais tem artigos publicados em implantodontia no mundo. Então, um trabalho extremamente sério que mostrou que essa superfície da Implacil teve o maior contato ósseo entre implante e osso na literatura mundial. O implante é cônico, o encaixe é cone-morse, indicado para todos os casos, unitários, múltiplos, não tem nada disso. E a linha protética é a linha protética já existente dentro da Implacil. Tá? Os implantes da Implacil, eles são implantes do que possuem um dodecágono, o seu índex ele tem 12 posições, promove um duplo selamento, tá? E todos esses implantes eles têm a plataforma Switch, o que favorece muito a remodelação óssea sobre os implantes. Aqui uma imagem do implante do Econe e uma imagem do Maestro mostrando o diferencial de macrogeometria. Ambos são implantes cônicos, então a Implacil ela fez algo que o mercado normalmente não faz. A Implacil, quando lança um implante, ela não lança junto com o implante um novo kit cirúrgico. Então, o mesmo kit cirúrgico faz qualquer implante da Implacil. Isso, para nós, profissionais, é muito importante, porque a gente chega uma hora que a gente não tem nem espaço para guardar tantos kits, né, tantas mudanças. Tá? Então, isso é uma particularidade muito legal da Implacil. E aqui mostrando uma imagem macro dessas câmeras de cicatrização. O que faz a diferença na fresagem? Se eu quiser uma carga precoce, eu vou fresar o meu implante Maestro seguindo a sequência de fresa normal. Eu vou utilizar a minha fresa lança. A minha fresa lança, na Implacil, ela já é uma fresa lança e helicoidal. A Implacil uniu duas fresas em uma só. E aí, se eu quiser instalar meu implante de 3,5, eu vou com a fresa de 3,5 e instalo o meu implante. Esse implante ele vai entrar com uma estabilidade próxima de 25 newtons, o que não permite um carregamento imediato, mas permite um carregamento precoce, que é um carregamento de 4 semanas para frente. Tá? É muito importante lembrar que para instalar esse implante, a rotação de fresagem das minhas brocas, ela deve ser em torno de 600 rotações por minuto. O habitual, normalmente, a gente trabalha com 850, 1.000, 1.200, dependendo dos sistemas que você utiliza dentro do seu consultório. Para poder ter essa estabilidade primária mais baixa, eu preciso ter uma rotação mais baixa. Então, eu vou trabalhar com 600 RPM. Se eu quiser colocar o implante de 4, eu vou fresar com a broca de 4. Se eu quiser colocar o de 5, eu vou fresar com a broca de 5. Tá? Isso para ter o meu carregamento precoce. Se eu quiser ter um carregamento
imediato, ou quiser ter um implante com uma estabilidade primária maior, eu preciso subfresar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar sempre uma fresa antes. Então, nós desenvolvemos uma fresa 3.0, por exemplo, para instalar um implante de 3,5. Então, eu vou com a minha fresa lança, vou com a minha fresa 3.0 e instalo meu implante de 3,5. Isso faz com que eu tenha, normalmente, uma estabilidade primária próxima de 40 a 45 newtons. Em quase todos os meus casos, se eu subfresar. Então, eu tenho o mesmo implante, eu consigo ter ele com estabilidade baixa ou com uma estabilidade mais alta. Só depende da forma que eu freso, do protocolo de fresagem que eu faço. E em ambas as situações, a rotação vai continuar sendo 600 RPM. Se eu estiver usando um implante maestro, eu vou lá no meu motor, coloco 600 RPM, freso convencional para precoce, subfreso para carregamento imediato ou para aumentar a estabilidade do meu implante. A carga precoce ela deve ser evitada nos pacientes que têm doenças sistêmicas, nos pacientes fumantes, nos pacientes com disfunção oclusal ou em osso tipo 4, que é um osso muito complicado para a gente poder abrir precocemente. Eu vou mostrar aqui um caso clínico para vocês, onde foi feita uma regeneração óssea, foi feito um enxerto. Então, automaticamente, quando eu faço um enxerto, eu já vou fugir da carga precoce. Eu já vou evitar fazer esse carregamento mais cedo, porque esse tipo de osso já é um osso inicialmente mais pobre, que através dos estímulos depois mastigatórios vai acabar se transformando num osso mais próximo da normalidade. Essa paciente, ela tinha essa depressão, que a gente está vendo nessa imagem. Quando eu fiz a abertura, ainda tinha muito tecido de granulação, ainda tinha resíduos da resposta da perda do elemento dental. Fiz toda a limpeza daquela região, projetei um aumento de espessura óssea, peguei e fiz um índex com a membrana de PTFE, fiz um índex para fazer uma matriz do que eu iria cortar dessa membrana. Essa membrana é aquela densa que eu gosto de usar, que fica exposta. Fiz a descorticalização da região, fixei essa membrana com taxinha e parafuso, somente na vestibular, preenchi isso com um biomaterial e fechei a membrana. E na parte palatina, eu não fixei ela com parafuso. Poxa, Fernando, você não fixou com parafuso? Ela não vai ficar com mobilidade? Não, porque essa membrana, ela tem aquela aderência epitelial, aquela aderência dos fibroblastos que eu falei lá atrás. Então, o próprio tecido vai grudar nessa membrana e estabilizar essa membrana. E estruturei. Essa membrana, teoricamente, é uma membrana que pode e deve ficar exposta, tá? E aqui eu achei que isso aqui, provavelmente, na remodelação tecidual, ela fosse expor, mas a membrana não expôs. Passado o período de 9 meses, eu fiz as contas aqui, 7 de dezembro e 27 de setembro, tá? Passado esse período de 9 meses, eu fui para a instalação do implante. E olha que recuperação óssea bacana. Olha quando a gente olha essa imagem da esquerda, olha o defeito ósseo, principalmente nesse quadro de baixo, onde está marcado o dente 21, e olha o que eu ganhei de osso, ou pseudo-osso, né, porque eu ainda não abri, eu só tenho uma tomografia, nessa imagem da direita. Fui para a reabertura para poder instalar o implante. O que eu encontro por baixo? Aquela minha membrana de PTFE,
que quando ela fica totalmente sepulta, ela é mais difícil de ser removida, mas fiz a remoção dessa membrana e instalei meu implante Maestro. Foi um dos primeiros implantes Maestros que eu instalei. Instalei seguindo o protocolo convencional, porque eu não pretendia carregar isso imediatamente, e o próprio osso não permitia isso. Então, fiz o meu carregamento, fiz minha implantação convencional, quer dizer, coloquei um implante de 3,5, fresei até, utilizando a fresa de 3,5, sutura e aguardei 3 meses. 3 meses depois, confeccionei um provisório sobre o pilar ideal. Depois que eu tive o perfil de emergência, copiei esse perfil de emergência, mandei para o laboratório e o laboratório fez um coping em zircônia para uma prótese cimentada. Pô, Fernando, mas você falou tanto de prótese parafusada e vai fazer uma prótese cimentada? Olha a relação oclusal dessa paciente. Eu não tenho como fazer prótese parafusada em todos os pacientes, porque eu dependo de vários fatores. Tá? O fator ósseo, para a melhor posição do implante, esse já foi resolvido. Porque eu posso hoje fazer um pilar angulado e compensar isso. Agora, os trespasses horizontais e verticais de uma oclusão, esse muitas vezes eu não tenho como solucionar. Então, às vezes, eu ainda sou obrigado a usar uma prótese cimentada. Oi. Tudo bem que eu só tenho mais 5 minutinhos, mas roubaram um tempo meu no começo. Mais 5 minutos a gente resolve. Tá, tá bom? E aqui está a cerâmica aplicada em cima daquele coping e a prótese instalada dentro daquela recuperação de tecido. Agora eu vou mostrar um implante maestro já ativado precocemente. O incisivo inferior, como eu falei para vocês no começo, é um grande desafio. Então foi feita a remoção desse elemento e foi feito a fresagem para precocidade. Eu usei a fresa lança e depois usei a fresa de 3,5 em rotações de 600 rotações por minuto e instalei o implante maestro. O implante maestro foi instalado em 25 newtons. Aí eu fiz uma prótese temporária e depois de 35 dias eu ativei esse implante. Aquela prótese temporária era uma prótese adesiva. Ativei o implante, instalei um pilar ideale reto, porque na mandíbula a maioria deles vão ser reto para sair por lingual. Moldagem para fazer o provisório. Provisório executado. Aqui, como a paciente chegou antes da instalação do implante, quando ela chegou com o elemento dental perdido. E aqui a prótese provisória instalada. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer a minha prótese final. Então, eu vou pegar esse perfil de emergência obtido através do meu provisório e vou reproduzir no laboratório para ter essa prótese final e essa prótese concluída. E aqui a imagem radiográfica mostrando um implante maestro, um implante de 3,5, um pilar protético estreito, uma prótese parafusada sem linha de cimento e um resultado final super agradável. E para concluir, eu vou pular um pouquinho esse caso e vou mostrar rapidamente para vocês o que a implantodontia faz de diferença na vida da gente. Esse paciente ele chegou nessa condição que a gente está vendo aqui em 10 de 2007, outubro de 2007. Ele tinha ausência, perdeu esse lateral, perdeu também o 22,
Eu fiz um implante no 12 e no 22. Essa imagem da direita, em agosto de 2008, que a gente está vendo, o 11 é dente, o 12 é um implante, com uma característica de raiz anatômica próxima da raiz do 11, tá? Porque eu tenho que trabalhar nessa harmonia de sorriso que o paciente tem. Esse é um implante de uma empresa nacional, tá? Não é da Implacil, né? Eu não vou citar o nome, mas independente disso, poderia ter acontecido com qualquer implante. Essa é a imagem que eu tenho em 2008, mas em 2012 meu paciente apareceu com essa secreção, com esse incômodo. E quando eu vou sondar, a minha sonda penetra e eu vejo que eu tive uma perda óssea muito grande em 4 anos. O que eu fiz? Foi feita uma intervenção na tentativa de recuperar esse implante, foi feito todo um trabalho perimplantar, uma reconstrução com biomaterial, uso de membrana. Em agosto de 2012, essa intervenção foi realizada. Só que em 2016, eu continuava com aquela perda, e fora isso, eu tinha esse tecido mole, que a gente vê com características de doença, e um resultado estético que já não é bonito, pior ainda. Em 2017, o implante estava totalmente solto, totalmente mole. E quando a gente faz a imagem tomográfica, vocês estão vendo 2 imagens. Um é o dente 11, com quase nenhum remanescente ósseo. E o outro é o implante 12, com 0 de remanescente ósseo. 0. Não tem osso, eu já estou na fossa nasal. Fui para a cirurgia para tentar recuperar alguma coisa. Ao anestesiar, o implante já saiu. Vocês estão vendo esse implante sendo removido somente com a pressão do anestésico pelo palato. Removi o elemento 11, fiz toda a curetagem, a desepitelização do alvéolo do implante, porque ali só tinha tecido epitelizado. Fiz toda a limpeza e fiz a fresagem do 11, porque eu pensei, vou colocar um implante no 11, vou deixar ele mais da metade para fora e vou reconstruir com osso. E foi o que eu fiz. Estabilizei o implante do 11, o implante do Econe a 39 newtons, e preenchi o alvéolo do 12, o alvéolo não, porque ali não tinha nem alvéolo, vocês viram que não tinha remanescente ósseo, preenchi o 12 e preenchi o resto do 11, tudo com biomaterial, de origem bovina. Fiz esse preenchimento todo, usei a minha membrana de PTFE, aquela que eu deixo exposta, consegui ancorar ela no osso remanescente da base do nariz, no palato, suturei com fio de PTFE, e esse é o resultado que eu tenho da prótese temporária móvel, que já ficou excelente. 13 dias depois, paciente fumante agressivo, tá? 13 dias depois eu tenho isso, essa imagem da membrana é assim mesmo. 4 meses depois, olha como eu tenho um volume de tecido. E 23 meses depois é que eu fui intervir naquela área enxertada. E olha o que eu tenho de osso, onde eu não tinha osso no 12, que eu não tinha nada. E olha o que eu tenho de osso ao redor do implante do 11. E o 12, eu quero que vocês lembrem, eu não tinha nada. Aí eu fiz um provisório, naquele primeiro implante que já estava osso integrado, um provisório com cantilever. Instalei para o paciente sair daquela prótese temporária móvel. E depois que ele ficou confortável com o provisório, é que eu fui fazer o implante do 12. Também utilizei um do Econe. E depois de 3 meses, eu fui fazer a minha prótese.
Selecionei um pilar angulado, também para ter uma prótese parafusada com dimensões anatômicas próximas de um dente. Os 2 provisórios agora individualizados. Cerâmica aplicada sobre os copens metálicos. E o caso concluído, onde anatomicamente, por palatino, ele está excelente. E olha essa vestibular, que fantástico esse volume gengival de um paciente que tinha aquele defeito gigante que vocês viram. Isso em março de 2020, quando foi instalado essas próteses. Aqui a sequência, em agosto de 2008, junho de 2016, 2017 e março de 2020, onde a gente chegou muito perto do começo de agosto de 2008. Como o paciente chegou antes do tratamento e como ele se encontra hoje. Isso é uma imagem de hoje pela manhã, um controle que coincidentemente foi feito hoje. E olha essa imagem radiográfica desses implantes. Primeiro, essa papila que está entre os implantes, ela ainda vai fechar, que não era a perspectiva. E segundo, esses implantes com esse osso por cima, principalmente o 12, diante desta imagem, desculpa, eu jamais achei que eu alcançaria isso, tá? Então, isso é implantodontia. Eu fico muito grato por essa oportunidade, por estar junto de vocês. Espero que vocês tenham um excelente evento. Desculpem qualquer coisa, desculpem correr um pouquinho. Esse é meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. E essa é a minha família, tá? Que é a razão da gente estar aqui, da razão da gente buscar sempre novos horizontes, tá? Porque isso é orgulho o tempo inteiro. Obrigado, pessoal. Bom evento e um abraço para vocês.